De acordo com a Bíblia, Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Como entender esse ato que ocorreu há mais de 2000 anos atrás? Como ele afeta a sua vida? Vem comigo a partir de agora no nosso canal Pela Bíblia. Olá a todos! Que maravilha que estamos de volta para mais um programa Pela Bíblia com perguntas e respostas. Que a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com todos. É mais um programa que vem trazendo ensino, o ensino verdadeiro para todos nós. Hoje temos uma pergunta interessante, olha, a pergunta do irmão Antônio Marcos de Belo Horizonte. Ele está perguntando: como posso aceitar o sacrifício de Jesus se isto ocorreu há mais de 2000 anos? O professor já está aqui. Professor Edson, diz para nós, querido, esta resposta a esta pergunta do nosso irmão Antônio Marcos. Olá, Mauro. Que bom estarmos juntos novamente, caminhando pela Bíblia. E o assunto de hoje, ele é muito importante. Nós vamos tratar acerca do sacrifício vicário e substitutivo de Jesus Cristo. Aliás, este é o tema central da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Apocalipse. Nós podemos considerar o sacrifício de Jesus como a obra mais importante realizada no universo. E é importante entendermos porque a Bíblia, ela nos fala acerca desse sacrifício, não existe dúvida alguma. Eu sempre tenho até dito assim, que alguns assuntos na Bíblia, eles não são tão claros para nós. Talvez porque Deus deixou que esses assuntos fizessem parte da nossa curiosidade humana e até porque eles não são salvíficos, ou seja, não envolvem a salvação do homem. Mas quando trata-se da salvação do homem, Deus fez questão de explicar nos mínimos detalhes. Nós percebemos que são 4000 anos de história desde a queda até que o sacrifício de Jesus ele foi feito em nosso benefício. Bem, o texto bíblico que nós podemos mencionar como base aqui é 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Está escrito: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu por os nossos pecados, segundo as Escrituras. Veja que o texto diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, isso é bíblico. É interessante a pergunta do nosso internauta, como isso pode beneficiar a ele e a nós, visto que isso ocorreu há 2000 anos atrás. Bom, vamos entender então um pouquinho, primeiro, os sacrifícios no Antigo Testamento. Qual é a ideia da expiação no Antigo Testamento? Como é que isso nos ajuda a entender acerca da morte de Jesus Cristo? Bom, nós temos aqui um texto bíblico no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 15 e 16, nos diz: depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o sangue do bode para dentro do véu, e fará com ele como fez com o sangue do novilho, espergindo-o sobre o propiciatório e perante o propiciatório. E fará expiação pelo santuário por causa da imundícia dos filhos de Israel e das suas transgressões, sim, de todos os seus pecados. Assim também fará pela tenda da revelação, que permanece com eles no meio das suas imundícias. Conforme percebemos, era necessário, então, fazer-se um sacrifício, matar animais. E o apóstolo Paulo, lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, ele vai trazer para nós exatamente esta figura e mostrando como isso deveria cumprir-se posteriormente em Cristo. Veja que o animal sacrificado, lá no antigo Israel, ele fazia uma espécie de expiação pelo pecado. E ele desviava a ira de Deus do povo. Então agora vamos dar uma olhadinha no livro de Hebreus, capítulo 9, versículos de 11 a 15 e depois o 26. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio do maior e mais perfeito tabernáculo,
não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Porque se a aspersão do sangue de bodes e de novilhos e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao vosso Deus. Por isso, é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Agora o versículo 26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Veja então que esse texto ele é uma relação direta com o texto de Levítico, capítulo 16, versículo 15 e 16, e também todo o capítulo 17. Nós destacamos pelo menos esses dois textos, onde nos apresenta que anteriormente os filhos de Israel eram purificados dos seus pecados através do sangue de novilhos e de bodes. Porém, o autor da carta aos Hebreus, ele diz que Cristo, ele ofereceu um sacrifício muito melhor. Por quê? O sacrifício que ele ofereceu foi a sua própria vida. E percebam como é forte a comparação que ele faz. Se o sangue de novilhos e bodes era capaz de purificar aquele povo e desviar a ira de Deus, imagine então o sacrifício de Cristo, único e eterno, como será capaz de purificar as nossas almas e as nossas consciências das obras que levam à morte. Estas obras que levam à morte é o pecado, é tudo aquilo que nós fazemos porque nós merecíamos, na realidade, era morrer. Essa é a ideia que a lei trazia. A letra mata, ou seja, pecou, morria. Da mesma maneira, o Espírito traz a vida. O Espírito traz a vida por causa do sacrifício de nosso Senhor Jesus. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a ideia da substituição. Falamos sobre os sacrifícios, agora como isso nos beneficiou. Os sacrifícios no Antigo Testamento, eles também tinham essa ideia, conforme já citei, de substituição. Ou seja, a novilha, o bode, morria no lugar daqueles que deveriam morrer. Vamos dar uma olhada nisso? No livro de Levítico, capítulo 16, versículo 8 e 9. Está escrito: E Arão lançará sortes sobre os dois bodes, um pelo Senhor e o outro pelo bode emissário. Então Arão apresentará o bode sobre o qual cairá a sorte pelo Senhor e oferecerá como oferta pelos pecados. Perceba, então, que, nesta ocasião, citada aqui no livro de Levítico, 2 bodes eram apresentados e um deles recebia, então, a culpa ou o pecado do povo. Ele era apresentado a Deus como oferta pelo pecado do povo. De modo que o animal, sendo morto no lugar do povo, o povo não precisava morrer. O nosso pecado, ele também merece a morte. Por exemplo, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17, vamos ler? Está escrito: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja que interessante. Deus decretou que se Adão pecasse, ele morreria. De modo que, conforme nos diz a Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Ou seja, como Adão pecou, Adão morreu. Mas Deus
ele resolve fazer a expiação dos nossos pecados através de um animal que era oferecido lá no Antigo Testamento. Perceba que interessante isso. Adão pecou, mas como todos tinham que morrer, incluindo o próprio Adão, Deus ele resolve fazer a expiação substitutiva, ou seja, alguém terá que morrer no lugar do pecador. E ele começa trazendo então essa visão, um tipo profético daquilo que Cristo faria por nós. O pecado do ofertante, ele era imputado à oferta. Ou seja, eu pequei, mas uma vez que a oferta era um novilho, então o meu pecado era como se fosse transferido para este novilho, de modo que o novilho é quem pagava, vamos dizer assim, né, a conta pelo meu pecado. Essa é a ideia da substituição no Antigo Testamento. Conforme nós observamos no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 3, Cristo também foi uma oferta substitutiva pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, nossos pecados, que mereciam a morte, foram imputados a Jesus Cristo. Jesus, ele passa a levar os nossos pecados, de modo que eu não morro mais por causa do meu pecado, no momento que Cristo morreu por mim, segundo as Escrituras, e eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador. Quando eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador, é como se eu fosse um israelita que aceitou a providência de Deus de entregar um novilho para ser morto e levar embora o meu pecado. Quando eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador, significa que eu entrego meus pecados nas mãos de Jesus e ele morreu por mim. Isso é muito interessante porque Cristo, ele morreu por todos os nossos pecados. Apesar dele ter morrido há 2000 anos atrás, ele morreu por toda uma vida de pecados que eu e você temos. De modo que se Cristo morreu pelos nossos pecados, nós já não morremos mais por eles, uma vez que Cristo levou os nossos pecados, morreu por nós, segundo as Escrituras. Talvez alguém diga, que explicação maravilhosa, mas esta é a explicação que a Bíblia nos dá. Foram muitos anos, desde que Israel entrou no deserto, os tipos proféticos todos apontando para Cristo, para mostrar a redenção do homem. Isto envolvia aquilo que nós conhecemos na teologia como propiciação. O que é isto? Vamos dar uma olhada aqui no livro de Romanos, capítulo 3, versículos 25 e 26. Vamos entender a propiciação. Está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você percebeu, então? Veja que detalhe interessante. Assim como a Arca da Aliança tinha o propiciatório, onde se aspergia o sangue, da mesma maneira, o sangue de Jesus, ele é aspergido sobre nós. O que é que acontecia quando Deus ele olhava para a terra e via aqueles pecadores? O olhar de Deus se desviava no propiciatório, onde o sangue havia sido oferecido. Da mesma maneira, o olhar de Deus ele se desvia de nós quando nós, conforme disse aqui, temos fé no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que o versículo 25 nos diz que Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue.
Olha que coisa interessante. Podemos ainda comprovar isso aqui no livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 17. Acompanhe comigo. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus Cristo torna-se, então, o nosso sumo sacerdote. É ele quem comparece dentro do Santo dos Santos, que está no céu, perante Deus, para apresentar-se como nosso sumo sacerdote e para desviar a ira de Deus de sobre nós. Isso é maravilhoso quando nós passamos a entender o sacrifício de Jesus. O apóstolo João, ele também nos diz algo interessante nessa questão da propiciação. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de 1 de João, capítulo 4, versículo 10, que diz: Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Perceba então que Deus, no seu amor, ele resolve desviar a sua ira de nós. Cristo torna-se um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Significa que ele tornou possível, tornou favorável Deus olhar com misericórdia para o ser humano que era pecador. Conforme citamos no começo, o homem merecia morrer devido ao pecado de Adão. Mas pelo sacrifício de Jesus, todos nós fomos reconciliados com Deus. Todos nós recebemos a graça, o favor imerecido de Deus, mesmo sendo pecadores, com base no sacrifício de Cristo. Uma vez que Deus olha favoravelmente para nós, a Bíblia nos apresenta uma outra doutrina, que é a doutrina da reconciliação. Ela é apresentada aqui no livro de Romanos, capítulo 5, versículo de 8 a 11. Vamos ler? Está escrito: Mas Deus encarece a sua caridade para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados em seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, sendo já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Note que a doutrina da reconciliação, ela está ligada à morte substitutiva de Jesus Cristo. A reconciliação que Deus providenciou ao ser humano é a mudança daquilo que havia acontecido com Adão para o que passa a acontecer conosco. Portanto, Deus, ele tem uma atitude completamente diferente daquela exposta lá no Jardim do Éden, simplesmente do positivamente morrerás. Agora Deus apresenta para o homem a solução, a propiciação e a reconciliação. Ou seja, veja só que interessante aqui o versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Por que éramos inimigos? Por causa do pecado. Nós fomos reconciliados através da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quem é que faz essa reconciliação? É o próprio Deus. Porque Deus não deseja que ninguém seja destruído. Está escrito. Deus não quer que ninguém perca a sua vida. O ser humano, ele precisa entender a doutrina da morte substitutiva de Cristo para que ele também possa aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é muito importante. Veja que Deus, ele deu todos os passos necessários. E quais são os passos que o homem tem que dar também? Né? Deus, ele quer te salvar. Mas o que é que você agora precisa fazer? Responder ao chamado do Espírito Santo
entregando sua vida para Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não precisa fazer obras, não precisa sair correndo, não precisa tentar criar a sua salvação. A sua salvação, ela já foi criada por Deus. A salvação é unilateral, é do céu para a terra. Bem, uma vez que Deus, ele fez ou providenciou a nossa reconciliação, e aqueles que têm fé no sacrifício de Jesus, eles estão salvos em Cristo Jesus, resta-nos falar agora sobre a redenção em Cristo. Vamos ler Gálatas capítulo 3, versículos de 10 até o 14. Está escrito: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Veja que interessante. Deus, ele agora, cumprindo a sua promessa com Abraão, aquela: em ti serão abençoadas todas as nações da terra, ele apresenta que isso acontece em Cristo Jesus para nós que estamos longe do Estado de Israel. De modo que nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. Isso quer dizer que nós somos desculpados, fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar, conforme nos destaca aqui o livro de Gálatas, capítulo 3. Veja, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Todos nós merecíamos essa maldição. Mas essa maldição que o pecado lança sobre o homem, o próprio Senhor Jesus Cristo levou embora quando ele morreu na cruz do Calvário. Vejamos ainda Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Está escrito: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para remir, ou para desculpar, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção como filhos. Perceba que interessante, uma vez que Deus, ele nos redimiu, ele nos adota como filhos, por causa do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que é tão importante você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Bem, uma vez então que nós fomos remidos ou perdoados dos nossos pecados, fica muito mais fácil de entendermos então essa doutrina. O discípulo Marcos, aqui no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 45, ele nos diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Perceba, a Bíblia ela conclui indicando que Jesus Cristo ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. E uma vez que ele deu a sua vida por nós, nós recebemos a vida da parte de Deus. De modo que a expiação ela está completa. De modo que nós não precisamos agregar nada ao sacrifício de Cristo. E como o nosso internauta perguntou, como é que eu posso ser beneficiado? Bem, você pode ser beneficiado a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador e rejeita o seu primeiro pai, que era Adão. Quer ver como isso acontece? Vamos dar uma olhada aqui na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo de 12 em diante. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens naquele em que todos pecaram. Porque até na lei estava o pecado no mundo, porque o pecado não é imputado não havendo lei. Mas a morte reinou desde Adão até Moisés, sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é o dom gratuito como a ofensa.
Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, tem abundado sobre muitos. Perceba que interessante o texto de Romanos, que ele finaliza aqui respondendo à pergunta do nosso internauta. O texto, ele é tão importante que no versículo 12, ele nos diz: a morte passou a todos os homens naquele em que todos pecaram. O que é que aconteceu? Adão, nosso primeiro pai, ele pecou. Todos nós estávamos em Adão. Todos nós iríamos nascer no futuro a partir dos nossos progenitores, que também vieram de outros progenitores e que vai regredindo a raça humana até chegar em Adão. De modo que, como descendentes de Adão, todos nós morremos em Adão. Para que você tenha vida eterna, diante de tudo que eu já expliquei, o versículo 15, ele é muito claro. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Adão, todos morrem, mas em Cristo, todos vivem. A opção é apenas sua. Basta você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, acreditar que Ele disse que estará conosco todos os dias até o final dos séculos, deixar o Espírito Santo guiá-lo, obedecendo assim a sua palavra. Este é o valor do sacrifício de Jesus Cristo. É assim que ele nos afeta mais de 2000 anos depois. Deus abençoe vocês, um grande abraço, até o nosso próximo encontro pela Bíblia. Bom demais, irmão Edson, bom demais! Está aí mais uma resposta. E no próximo programa nós teremos mais uma resposta. Olha, você que ainda não participou do programa, se você quiser participar, é só você entrar em contato com a gente. Entre em contato pelo e-mail predsonpelabiblia@gmail.com. É fácil, predsonpelabiblia@gmail.com. Manda sua pergunta, cidade, seu nome certinho e você estará aí participando do programa. Não esqueça de nos acompanhar também pelas redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais, como você pode ver aqui. E claro também, né, no www.pelabiblia.com.br é o programa aqui direto da plataforma do YouTube. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber todas as nossas informações. Caso você ainda não esteja inscrito, e claro também, compartilhe com todas as pessoas, tá certo? É isso aí, gente. Chegamos no final de mais um programa e já tá batendo saudade, mas a gente está de volta no próximo programa. Tchau, pessoal. Que Deus abençoe a todos!